No mais recente episódio do A Casa, sua podcast, recebemos Felipe Sempe, engenheiro, CEO da NPB Digital e uma das maiores autoridades em marketing imobiliário no Brasil. Com uma trajetória impressionante, Felipe já atendeu mais de 200 construtoras, incorporadoras e imobiliárias, além de ter mentorado mais de 2.000 corretores em seus treinamentos. Sua expertise em automação e inteligência artificial tem transformado a maneira como os profissionais do setor imobiliário alcançam resultados extraordinários. Durante o episódio, Felipe compartilhou insights valiosos sobre como a inteligência artificial e a automação estão revolucionando o mercado. Ele destacou como essas tecnologias permitem que empreendedores eliminem tarefas repetitivas, ganhem eficiência no que realmente importa, vender mais e melhor. Segundo ele, muitos profissionais ainda estão presos a processos manuais que consomem tempo e reduzem a produtividade. Com as estratégias certas, é possível automatizar operações, segmentar leads com precisão cirúrgica e aumentar a conversão sem precisar investir mais em mídia. Felipe revelou técnicas poderosas que podem colocar qualquer profissional à frente da concorrência em 2025. Não importa se você está começando agora ou já tem experiência no setor, este episódio vai mudar sua perspectiva sobre o futuro de qualquer empresa. Segundo Felipe, o futuro já começou e quem souber usar a tecnologia a seu favor estará sempre um passo à frente. Dê o play e comece agora sua jornada rumo ao sucesso. Felipe Sempe, vou te fazer uma pergunta que parece óbvia, mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai querer saber a tua resposta. É difícil usar a inteligência artificial, a famosa IA? Então, difícil é não usar, né? Como assim, cara? Que difícil é não usar? A inteligência artificial, eu sempre costumo dizer que vamos começar pelo ChatGPT, a ferramenta mais simples de tu utilizar hoje, nos dias de hoje. Para pensar, é a única ferramenta onde só existe um botão e uma caixa. Tu vai ficar conversando como se fosse um amigo. Então, a troca ali é muito simples, tu só tem um objetivo, por mais que tu entre lá sem saber o que perguntar para a IA, sem ter um prompt bem definido, é só dar oi para ela que ela já vai perguntar como que ela pode te ajudar e ali ela vai desenrolar. Ah, não quero escrever, não sei escrever. Então tá, vai no áudio. É muito simples de fazer isso e hoje em dia qualquer um pode utilizar a IA aí dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Porque, não sei se você concorda comigo, talvez você não tanto, porque tu é um especialista da área, né? Mas as pessoas que são leigas, eu sou leigo em inteligência artificial e com certeza muitas pessoas que nos acompanham, como é uma tecnologia, é algo meio novo, não é tão novo, mas é novo, né? Gera toda uma questão de, nossa, deve ser muito difícil. Você falou que se você entrar num chat GPT, que é inteligência artificial, não tem como você não conversar, porque você falou que tem um único botão, você escreve qualquer coisa e ela vai te responder e provavelmente fazer uma outra pergunta, é isso? Exatamente, exatamente. É que hoje em dia, como o mercado ele já está há muito tempo sem nenhuma movimentação muito grande, a última onda foi a onda da internet, Certo. A gente está entrando na segunda onda, que é a onda da IA. Já entrou, na verdade, né? Só que existe muita resistência ainda, como tu falou. Então, para esse mercado, a gente precisa começar a trazer mais educação e facilidade. Porque eles vendem IA como se fosse um código, programação e tal. E realmente tem, assim como em qualquer negócio tem. Claro. A internet não é diferente, Claro. Então a IA também. Só que a IA ela está sendo desenvolvida para o usuário final. Entende? Antes, a IA era desenvolvida dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro da programação dos aparelhos e nem sentia. E agora ela já é desenvolvida para o usuário final, para nós, né? Para o consumidor final. Então, essa resistência ela está acabando, ela está diminuindo com a facilidade do uso da IA. E deixa eu te fazer uma pergunta assim de curioso. Você falou, a gente entra no chat lá e faz... Eu posso fazer qualquer pergunta que ela vai me responder. Qualquer pergunta, desde que não seja questões de guerra, terrorismo claro, e tal. Porque ela tem uma regra ali. Mas tirando essa parte, sim, qualquer pergunta ela vai buscar. Ela tem uma base de dados imensa. E hoje em dia, quando tu precisa de algo, eu quero saber uma informação, onde tu vai? No Google. No Google. E isso já está mudando, entendeu? Porque no Google tu vai ter todo
uma busca com várias referências, e aí você não sabe qual que é a melhor referência, qual né? que é a melhor, qual que é o que eu vou gostar, qual que é a verdade. Exato. E ali tu pode direcionar da forma que tu quiser. Então, assim, ó, me responda com base em dados científicos. Ela já vai buscar com a base. Isso que é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que eu sei se a fonte que ela vai estar me respondendo é confiável? Eu posso pedir para ela, eu gostaria que você me falasse a projeção econômica para o ano de 2026, segundo, sei lá, economista tal. Sim, consegue. Quando é muito específico assim, segundo o economista tal, talvez ela não consiga, numa infinidade de busca ali, encontrar ele. Certo. Só que tu pode direcionar com um link, por exemplo. Então, ó, segundo o colunista tal, esse é o site, esse é o blog dele, busque a informação que eu quero. Entendi. Entendeu? Sempre a direção ela é mais importante para tu ter uma resposta de acordo com o que tu procura. Então ali a gente brinca que com o ChatGPT tu não precisa saber a resposta, não precisa saber a resposta de nada, tu tem que saber fazer as perguntas certas. E como que tu vai fazer? São os prompts, né? Show. Pelo que eu entendi, então, vamos imaginar que você tem uma pessoa que nós moramos numa casa. A gente tem alguém lá que vai organizar a casa para nós. Uhum. Se você não falar nada para ela, ela vai organizar do jeito dela. Exato. Mas se você dá os comandos, ela vai fazer provavelmente como você pediu. A inteligência artificial, pelo que eu entendi, então, você tem como treinar ela, passar comandos para que ela faça da forma com que a pessoa quiser e o que quiser. Exato, daí a gente já entra na parte de agente de IA, né? Então a gente está falando de ferramentas de IA e aí agora tu entrou na linha de agente de IA. O agente de IA, ou um enxame de agentes, que a gente costuma dizer, vai ser uma comédia de funcionários que vão trabalhar de acordo com a operação que tu quer desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um agente que um é suporte, o outro é pré-venda, o outro é pós-venda, o outro é financeiro, o outro é a parte de agendamento. Cada um na sua função. E se ele precisar de qualquer informação de outra parte, ele vai se comunicar entre si. Os agentes vão se comunicar entre si para ele buscar essa informação. Então, sim, a gente consegue fazer, a gente está indo para esse caminho, onde um agente ele vai ser responsável por tudo, mas hoje a gente precisa direcionar um pouco melhor para ter isso que tu falou, que é a organização dessa forma, desse jeito, nessas diretrizes. Porque olha só que interessante, né? Para uma pessoa leiga igual eu, e talvez você que está nos assistindo, a inteligência artificial, ela ficou um pouco confusa, né? Porque a gente fizer uma pesquisa, a gente conseguia fazer uma pesquisa no Google, no próprio YouTube. A gente consegue fazer a pesquisa na inteligência artificial, só que a gente, além de conseguir fazer a pesquisa, a gente consegue fazer com que ela crie rotinas e literalmente trabalhe para nós, faça as coisas para nós. Com certeza. Um dos principais pilares da inteligência artificial é ela substituir o trabalho repetitivo. E qual que seria esse trabalho repetitivo? A tua busca ali. Tu vai ter que ficar buscando por lendo vários artigos para ver qual que tu encontra que faça sentido com a tua ideia de busca. Ali tu já direciona, ela vai economizar o teu tempo e ela vai te direcionar exatamente a mensagem que tu quer. Existe um assistente hoje que é o Video Summarizer, para quem a gente pode mandar o link depois. Claro. Ele é capaz de resumir, fazer resumos, fazer blog científico, fazer esquema, fazer um organograma, tudo de um vídeo de até 3 horas do YouTube. Então tu vai colar lá e ele vai te dar todos os pontos principais. Tu pode conseguir testar isso no teu podcast. Então, se tu subir esse podcast aqui de 1 hora. Tá, certo. E aí tu vai falar assim, ó, me dê os principais insights desse podcast. Ele vai listar os principais insights que a gente falou aqui. Boa. Ó, produção adorou, hein, Lucimar? A produção depois adorou. Depois eu mando. Sensacional, hein, Lucimar? Os principais insights e aí com o tempo também. Ele falou tal, a gente falou aqui, por exemplo, de se é difícil utilizar a IA. Primeiro, no minuto 2, ele vai me dar, no minuto 2, o principal insight foi esse.
Ah, no minuto tal. Aí ele vai perguntar depois, tu quer um resumo mais completo? Beleza. Tu quer expandir esse resumo? Consigo. Tu quer jogar com um diagrama aqui que eu faça um organograma? Enfim, uma infinidade de coisas. Isso é um assistente dentro de uma ferramenta. Olha só que, pô, Lucimar, agora a tua vida ficou muito fácil, né? Lucimar, para quem não sabe, é na nossa produção, né? E ele tem a ajuda de mais alguém. E você que está nos acompanhando, se você já sabia disso, desculpa, nós não fazíamos a menor ideia que isso é possível. Meus alunos que estão vendo aí já sabem. Gratidão infinita ao Felipe, né? Vambora. Mas a gente conversava nos bastidores e nós viraremos aluno do Felipe. Com certeza. E vejam só, ele não veio vender nada para mim, ele veio a gente agradecer depois dele, né? Ele veio aqui ofertar o tempo e o conhecimento dele, mas a gente gostou tanto do que ouviu que a gente já vai virar aluno. E isso, pô, sensacional isso, né, Lucimar? É o primeiro podcast que a gente está falando com a nossa produção, sensacional. Daqui a pouco senta aí, Lu. Isso, exatamente. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Felipe, sempre. As pessoas que te acompanham, os teus alunos e tal, a gente sabe que tu é especialista com inteligência artificial para corretores de imóveis, né? Uhum. Que vantagens e o que te fez pensar, o que te fez levar, que dor que tu quis resolver quando você pensou assim, pô, eu vou ajudar esse pessoal a ser mais efetivo, a vender mais, a ter uma qualidade de vida melhor, né? Acho que você usou essas frases comigo. O que te levou a isso, cara? Excelente pergunta. Como que a gente conseguiu atuar num mercado tão tradicional, Total. Né? Totalmente tradicional, trazendo algo muito novo, muito disruptivo e com uma resistência muito grande, que é a inteligência artificial. Vamos falar do passado primeiro. Certo. Como que era a vida do corretor antes? Ele ficava no plantão. Eu costumo separar em 3 blocos, né? Show. O bloco de captação de lead, que é o teu cliente, o bloco da qualificação dele e depois o bloco da venda ali, relacionamento e venda, negociação e venda. O primeiro bloco, o que acontecia? Ele ficava ali no plantão de vendas, o cara passava, o cara parava o carro, entrava no plantão de vendas, bum, captou. Ele ia para o segundo bloco, ele ia apresentar a planta do imóvel, ia falar todas as qualidades do imóvel para tentar qualificar aquele cara que entrou de qualquer maneira, sem segmentação nenhuma, sem talvez interesse nenhum, tentar qualificar esse cara na raça, no 1x1. Bum, qualificou no melhor dos mundos, ele ia para a parte da negociação e venda. O que acontece hoje? Com a internet, esse primeiro bloco, ele se tornou muito mais facilitado, né? Com o tráfego pago. Então, a gente, fazendo anúncios, a gente consegue captar um alto volume de leads para um imóvel específico. Então, a gente resolveu o primeiro pilar dele, só que saiu de um problema e a gente foi para outro, que é o quê? Alto volume de lead desqualificado e o corretor não tem tempo para ficar fazendo todo esse atendimento e qualificação desses leads. E é aqui que entra a inteligência artificial. Ela vai fazer toda a parte suja do corretor, que é o quê? Pegar o lead que foi captado com pouco tempo, isso aqui é muito importante falar, ela baixa o tempo ali de atendimento, o lead foi captado, imagina tu foi captado agora e tu ser atendido daqui 5 minutos. Ontem no dia do jogo Brasil e Argentina, que todo mundo tá vendo futebol, mas tem um cara que não gosta e ele... Bum, começa a conversar. Tá vendo futebol e não responde na hora, o cara perdeu o interesse. Não, e isso aí é muito comum no mercado. E eu não tô aqui culpando os corretores de forma alguma. Eles estão na correria, eles estão aí Não tem como, né? Não tem como. Eles são realmente faca na caveira. Os caras ficam 24 horas trabalhando. E aí eles não vão ficar olhando pro CRM deles para ver o que captou minuto a minuto, o tempo real. E nenhum humano vai conseguir fazer isso 24/7, né, que a gente fala. Impossível. Só uma IA. E a pessoa pode estar vendo o anúncio em qualquer horário, né? Exato. Ela pode estar 2 da manhã no restaurante, ela pode estar na balada, ela pode trabalhar num horário diferenciado, né? Tá no plantão à noite e foi captado lá. Claro. Enfim, e a gente consegue determinar também os horários de atendimento que a gente quer que a IA faça, tá? Claro. Para ele não ficar disparando mensagem de madrugada aleatoriamente. Claro. Então, esse segundo pilar, ele começou a ser resolvido com a inteligência artificial. Porque ao invés desse corretor, esse mesmo corretor que capta 100 leads por semana na entrada aqui,
ao invés de ele atender 100 leads de qualquer jeito ali no tempo dele, ele vai atender 10, 15, 20 leads qualificados por essa inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela vai fazer todo o pré-atendimento, fazer as perguntas certas, qualificação, buscar os imóveis, porque quando ela vai passar para o corretor atuar, que é o terceiro bloco de vendas, que a gente fala relacionamento, negociação e vendas, esse corretor ele já vai estar com um resumo completo de tudo que foi conversado e abordado. Desde qual que é o nome, idades, famílias, tem filho, não, onde mora, se mora de aluguel ou não, por que está querendo fazer essa mudança, quais as principais dores, se é mais emocional, se é mais racional, enfim, todo um estudo, porque aí ele vai conseguir pegar e atuar na veia e entrando nessa negociação muito mais confortável, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Um dos nossos negócios é uma imobiliária. Uhum. E a gente sabe que corretores são pessoas. Eu tenho crescido também, sou corretor. Uhum. E se eu tô também. conversando com você e a pessoa me dá uma resposta que eu tô aguardando muito, eu tô no meio do trânsito, na muvuca, e sei lá, numa condição adversa, às vezes o meu temperamento que eu vou entender aquela resposta e eu vou responder vai ter emoção. Sim, E a gente sabe que a emoção muitas vezes ela prejudica a resposta. sem dúvidas. A inteligência artificial não tem emoção. Não, é sem Tá sempre emoção. tranquilinha, É sem emoção. sempre com a melhor resposta. É E 12 a por melhor 8 que a gente pergunta. fala, né? Pressão 12 por 8. Sempre ela é a que tá voando, planeando, perfeito, zero turbulência, tudo Zero perfeito. problema. Zero problema. Isso aí é algo que a gente fala bastante, porque depois da captação, a gente acredita que o mundo está resolvido, né? Pô, captei o lead, o mundo está resolvido. Só que o que acontece quando chega na mão do corretor? O atendimento, e eu até mostro isso num diagrama, o atendimento ele é feito de formas diferentes, de acordo com o dia, de acordo com o horário, de Claro. acordo com a posição que ele está. Com a saúde, com a posição, saúde, com o local, claro. Tudo. Lógico. Se é um dia pessoa. se é um mês que tá bom de vendas, ele vai voar ali naquele atendimento. Se ele tá naquela turbulência, se ele tá naquela Na ansiedade, angústia. naquela angústia, ele já vai atuar de outra maneira. Então, assim, esse segundo bloco, ele é muito importante para tirar esse tempo e essa ansiedade do corretor, que a gente sempre fala. Qual que é, se me perguntar, né, qual que é a principal benefício de usar a IA aqui e se eu tenho um tempo para atender? Se eu não quero usar a IA, qual que é o benefício? Porque tu vai concentrar toda a tua energia na parte de venda e tu não vai gerar estresse e ansiedade aqui, ó, tratando com lead ruim para tirar um bom. E às vezes o bom que tá aqui dentro, tu nem vai conseguir identificar, porque é tanto ruim que tu tá atendendo, que esse bom aqui ele não vai prevalecer. E uma coisa que eu percebo que o pessoal não entende, né? Porque eu imagino que o corretor de imóvel chegava para você, que fazia o tráfego pago, e falava assim: eu quero somente os leads que querem comprar. Aí eu ficava imaginando, bom, o cara vai ter que fazer um milagre, né? Porque como é que ele vai conseguir chamar a atenção somente das pessoas que vão comprar, né? Se nem Jesus agradou a todo mundo, né? E não conseguiu captar só as pessoas do bem, né? E o que tava lá ao lado dele, né? Judas sentava à mesa dele e traiu, né? Não vai ser alguém que vai conseguir fazer o tráfego pago e vai captar só os... Sem dúvida, sem dúvida. Que aí é a história do lead ruim, né? Não tem lead, tá ruim. Tem muito lead, tem muito lead ruim, tô perdendo tempo. Então você simplificou. Exato, a gente consegue fazer essas duas frentes trabalharem juntos, em conjunto, e atuar a favor do corretor. Porque o que eu sinto muito, o que eu sentia muito, é que o corretor ele tinha uma resistência muito grande com o lead. O corretor que está assistindo, ele vai concordar com isso, com o lead que vem do tráfego pago. Por quê? Ele está comparando o lead do tráfego pago com o lead que é uma indicação do melhor cliente dele. E aí nunca vai ser igual, porque o lead do tráfego pago, o cara tá lá deitado no sofá num domingo e ele se cadastrou em 10 campanhas. Sensacional. Eu vou ser obrigado a mandar esse podcast. A gente já teve o prazer de gravar aqui com vários donos de construtora, seja de Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú, São Paulo, líderes de imobiliárias gigantes em São Paulo. Mandar aí um abraço pro Obina e pro Mazo.
falando assim, sabe aquela conversa, Felipe, que quando a pessoa fala, você pensa assim, pô, isso é tudo que eu precisava, mas vai dar aquela desconfiadinha, mas Será que é real? será que é exatamente? Eu não, Será que funciona? por favor, não me leve a mal, tá? Não, Pelo com amor de certeza. Deus, não me leve a mal, entendeu? Mas eu imagino que tu já testou e já. Não, a gente manda depois para vocês testarem ali a nossa IA como um contato de WhatsApp, para ficar conversando com ela ali. Sensacional, sensacional. E aí você resolveu basicamente uma das principais dores do corretor, né? Porque eu ouço muito o corretor, a pessoa do mercado imobiliário, tipo assim, coloca para mim alguém que realmente quer comprar e tem potencial, o que que ele fala? Que eu vendo, que eu Aham. fecho a venda, que eu mato a venda. Não, o corretor, 99% dos Sim, corretores são autoconfiantes, né? isso, Eles falam, total. eles falam assim, cara, só bota aqui na minha mesa. Isso. Só bota o cara aqui na minha mesa que eu fecho. E Não eu vejo. sai sem assinar o contrato. É Exato. isso E aí. eu vejo que os corretores hoje, eles estão muito disciplinados pô, se aprimorar, eles estão investindo em posicionamento, branding, roupa, visagismo, fala, Fala. tudo. Só que chega na hora de investir em algo que antecede o cliente estar na tua frente, aí eles não sabem como fazer. E aí eles ficam perdidos. Entende? Então eu acho que eu acredito que eles têm que olhar para esse cenário pré e o pós eles já estão, a maioria, né, já tem essa autoconfiança, já sabe vender, já sabe se relacionar, já sabe negociar, já é treinado a vida inteira para fazer isso, só que o pré ele não sabe como e vai encher o funil dele. E isso, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante para mim, porque se tu tiver tudo no pós e não tiver cliente entrando, do que vai adiantar? Não tem para quem vender, né? Não Exatamente. adianta eu ser melhor visagista, melhor tudo, se eu não tenho cliente. Como é que é a frase do construtor? É tipo assim, eu, Éder, acredito que o construtor, o principal negócio dele não é construir, é vender. Porque se ele não vender, ele não vai construir mais. Precisa vender, Sensacional. precisa vender. Sem dúvida. E se você que é dono de consultora, de incorporadora que já esteve aqui comigo, se você assistir, comenta ali que você concorda. É fundamental, lógico, construir. Mas se não vender, não tem o porquê construir o próximo, né? Exato. Ou o próximo, ou o próximo. Muito bom. E o nosso podcast, Felipe, as pessoas que nos acompanham, ele é voltado a conhecimento, né? Então, pô, a gente está trabalhando aqui num mercado específico, é o mercado imobiliário, mas a gente vai falar muito de inteligência artificial para outras áreas e para que a gente possa ter o podcast, a gente precisa dos nossos patrocinadores. O mais importante dos nossos patrocinadores a gente chama de patrocinador cultural, que é a pessoa que usa do tempo dela, que ela não vai voltar para vir aqui, sentar na mesa. Hoje a gente está falando de Florianópolis, a gente grava também em Balneário e São Paulo, e passar conhecimento e de forma gratuita. Então eu quero te agradecer muito você, que o Lucimar, que é da nossa produção, te convidou, tu aceitou na hora, vir aqui bater esse papo com a gente, prestar esse conhecimento. A gente vai deixar o teu contato aqui, Felipe, sempre. A gente vai deixar o contato. Fala para nós aí como que é o contato do teu curso e que você treina aí, porque eu tenho certeza que vai ter corretor que vai ver e vai ficar curioso, e eu vou mandar para os meus amigos de São Paulo lá, eles vão falar, quem que é esse catarinense? O que esse cara faz? Show. Só me buscar ali no Instagram, @FelipeSemp. Lá na bio já vai ter o link direcionando já para os nossos treinamentos. Também pode acompanhar dicas diárias ali, caixinha de pergunta, eu tô sempre abrindo. Eu mesmo respondo o meu direct quando dá. Show. Então pode chamar lá que vai ser uma honra receber todos vocês aí. Então a gente vai deixar aqui o contato. Muito obrigado pelo teu tempo, tua Imagina. presença. Nosso outro patrocinador é a Carol Group. Você que já nos acompanha sabe que a Carol Group são 4 empresas, né? Uma é a Carol Cortinas, que eles são focados em vender cortinas, persiana, papel de parede, carpê, toldos. Trabalham muito com áreas comuns de consultoras, com hotéis, redes de franquias, universidades, escolas. O outro é a Carol Decor, que ela é especializada em móveis soltos de área interna e externa, então mesa, cadeira, espreguiçadeira, e também quadros e tapetes.
A outra empresa do grupo é uma imobiliária, Carol Imóveis, porque eles fazem muito negócio onde eles recebem imóveis, então eles criaram uma imobiliária e tem uma rede que trabalha com corretores por onde possui endereço em São Paulo, Sinop, vão abrir agora em Sorocaba também, tem em Santa Catarina, em Joinville, Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis, São José, estão indo para Porto Alegre, Gramado, Curitiba, são várias cidades. E a outra empresa é a Carol Reveste, que é uma importadora do grupo. Então, agradecer bastante a eles para que a gente possa levar esse conteúdo de qualidade, né? A gente também precisa dos nossos patrocinadores. E a gente também tem a Inovacom. Se precisar de uma contabilidade, a gente vai deixar o contato deles aqui, agradecê-los. Mas lembrando que o principal é você, Felipe, que é o cultural, né? Bora. Não adiantaria ter Carol Group, Inovacom, se não tivesse o conhecimento, porque a casa é sua, é sobre conhecimento. A gente falou sobre inteligência artificial, será difícil ou fácil. Você falou de uma maneira que eu até fiquei constrangido em não estar acostumado a usá-la ou não usá-la. Confesso que eu fiquei constrangido. A gente falou sobre as vantagens para o corretor de imóvel, né? Um produto que vai ajudar o cara a ganhar dinheiro. Mas se eu quero montar um negócio, a gente tem muitas pessoas que nos acompanham porque a gente tem case de sucesso, de empresas gigantes, de empresas médias, de empresas menores, que todas triunfaram nos seus negócios, né? Eu quero começar um negócio. A inteligência artificial tem como me ajudar? Pô, sem dúvida nenhuma. Mas como que a inteligência artificial vai me ajudar para eu montar um negócio, Felipe? Eu costumo dizer que a inteligência artificial é como tu ter ali o 24/7, né? E tu vai ter vários funcionários trabalhando para ti 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso não existia em lugar nenhum e hoje é possível. Então, desde organização, mapeamento de concorrentes, se tu quiser abrir um negócio e estar com ideia disso, organização de fluxo de investimento, organização de branding, tudo que tu possa imaginar ali, para tu conseguir montar um negócio do zero com mais previsibilidade e com mais segurança. Claro, que é muito importante. Que é muito importante para quem está começando aí a se aventurar no mundo do empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma, ela vai te dar todo o know-how ali, toda a busca que ela consegue fazer de acordo com o mercado, para tu conseguir ter mais previsibilidade nessa abertura de negócio, desde a ideia até a execução do negócio. Eu sou uma pessoa bem prática. Nós podemos simular que vamos fazer de conta que você é a IA e eu sou a pessoa que quer começar um negócio. Vambora. Vamos começar um negócio de que, Lucimar? Dá uma ideia aí. Não pode ser cortina. Não pode ser cortina. Isso, pô, isso. Senão vai ser casado, né? Exatamente. Vamos começar. Vamos lá, vou dar uma bem difícil aqui, hein? Sim. Guincho atender o público que tá na roubada na estrada. Guincho. Cara, eu tô querendo montar um negócio, eu tô pensando em montar um negócio de guincho. Mas eu sei que eu já usei guincho. Já meu carro deu problema, eu usei guincho. Todo mundo já usou guincho. A gente não sabe a hora que vai usar um guincho, concorda comigo? Ninguém quer usar um guincho, mas na hora que precisa, tu é obrigado a comprar o guincho se tu não tem o seguro e não tem escolha, né? Sim. Cheguei na inteligência artificial lá. Isso. Inteligência artificial, guincho. É um bom negócio? É um bom negócio? Eu faria essa pergunta aí. É um bom negócio? Aí. Pergunta óbvia. É um bom negócio? Exato. Aí é algo muito abrangente, claro. Né? E aí ela vai começar a te fazer outras perguntas para tu conseguir espreitar isso. É um bom negócio para quê? Quanto tem de capital? Qual que é o teu know-how? Quais são as tuas skills? Tu já trabalhou com isso? Tu não trabalhou? Da onde tu vem? Aonde tu vai atuar? Tu vai estar junto, tu já tem algum... E se eu chegar e perguntar a inteligência artificial, quanto que um caminhão de guincho... Ela vai te responder tudo. Quanto que um caminhão de guincho pode faturar, sei lá, em São José, em Florianópolis, em Balneário, em São Paulo? A gente poderia ter trago até um computador aqui para fazer. Na próxima a gente faz isso. Mas sem dúvida nenhuma, ela já vai começar a fazer todo um cronograma, e vale ressaltar aqui que na versão paga, por exemplo, a gente está falando aqui de ChatGPT, na versão paga tu consegue ter acesso a assistentes criados por ti ou pelo mercado. Certo. E esses assistentes, já existe assistente para estruturação de negócio.
Já Então, existe a gente já assistente. vai falar do fiscal, Já vai falar de todas do meu as áreas. investimento inicial, dos meus Exatamente. riscos. Exatamente, exatamente. Existe assistente hoje para resumir vídeo no YouTube, como a gente falou. Existe assistente de terapeuta. Tem muita gente utilizando, muita gente. Se for pesquisar lá, tem mais de milhões de conversas abertas. Terapeuta, como se fosse um psicólogo. Então, assim, existe assistente ali para tudo e ele vai armazenar a informação. É inteligência, desculpa te cortar, é Uhum. inteligência artificial paga. Essa parte do ChatGPT é pago. GPT. Isso. Você tem como assinar e Tem como assinar por $20 mensais ali, e aí tu tem acesso a tudo isso. $20, vamos falar 120 reais. R$120. Pô, 120 reais é uma ida na pizza, que nem dá, né? 120 reais pizza. é uma pizza Em que casa. você pede em casa, né? Exato, exato. Para tu ter um funcionário 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando ali para ti com uma variedade infinita ali de... Ela vai montar um business plan, né? Ela te monta. Total. Hoje a gente estrutura um assistente para cada cliente que entra hoje na operação. Porque o que eu consigo fazer? Carol Cortinas entrou na operação, certo? A gente pega toda a estrutura da Carol Cortinas e treina uma IA para ela ficar ali sendo alimentada pelos teus dados. Então, desde faturamento, se quiser abrir, desde base de clientes, Tudo. site, produto, pós-venda, garantia, tudo. Por quê? Porque quando o meu cliente ele vai entrar nessa IA e vai buscar alguma coisa, qualquer dúvida, ele não vai precisar perguntar para o dono, ele não vai precisar perguntar para o gerente. Pode ser do mais baixo até o mais alto. Vai lá, pergunta para a IA, ela já vai te responder com base em toda a estrutura que ela tem. Então, se eu tiver, por exemplo, um canal, um número, eu tenho uma IA treinada ali, a pessoa pergunta, quero comprar uma cortina para a lua. Ela vai responder, atendemos na lua, não atendemos na lua. Exatamente. E assim, o que a gente está fazendo hoje, né? Que é mais a minha veia, que é o mercado imobiliário. Sim. A gente está testando a IA para ela não, para o nosso corretor não precisar atuar depois da qualificação. Ele atuar depois do que o cara gostou do imóvel para ir visitar. Porque eu peguei o teu nome aqui, eu peguei as tuas dores e eu vou na minha base de dados e eu busco conforme os teus interesses, a tua capacidade de pagamento ali, encaixo tudo e faço uma apresentação dos melhores imóveis e por quê em um PDF com teu nome e envio. Isso o corretor nem sabe ainda. Então tu recebeu um PDF com o teu nome e com todas as opções que a imobiliária tem para te atender. E por quê? Aí ele vai começar a escolher. Então assim, ela consegue fazer uma varredura no teu sistema, digamos que tu tem 1000 imóveis na pauta. Como é que ele vai lembrar de todos, com base em todos? Praticamente impossível. Não tem como. E a gente não está falando de um só, a gente está falando de estar atendendo 20 por dia. Claro. Então ela vai fazer essa busca e enviar um PDF pronto. E aí a gente pode avançar mais com fluxo de pagamento e aí tem uma infinidade de possibilidades que a gente pode incluir já nesse assistente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mudança, né, Felipe, ela é uma coisa que ela traz um pouco de receio, né? Demais. Então, as pessoas... Quer mais uma água? Quero. Sim, mais uma água lá. Por favor. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam com medo da mudança, né? Como é que você lidou com... Você já tem o pessoal, como é que você lidou com esse receio, de repente, do corretor pensar, pô, eu faço melhor, não, a IA não vai conseguir responder tão bem quanto a mim. Eu já tenho certeza que ela vai responder melhor do que qualquer um, porque eu te fiz aquela perguntinha básica, né? Se ela tem temperamento. Mas você falou que ela não tem temperamento. Aí eu assim, pô, considerando que ela não tem temperamento, ela vai responder de uma maneira uniforme, né? Como é que você trabalha isso com as pessoas? Excelente pergunta. O corretor, ele tem o costume de falar que ele domina a área dele e nenhuma IA vai ser melhor que ele. Isso. Só que aí a gente começa a quebrar essas crenças a partir do momento que eu faço a seguinte pergunta para ele. Eu tenho aqui 1000 leads numa planilha. E eu tenho aqui 10 agendamentos na tua mesa para essa semana. Qual tu escolhe? Opa!
Eu sou corretor também, tá? 10 agendamentos, é óbvio. É óbvio, Não é tem a óbvio. menor Nenhum dúvida. corretor vai escolher 1000 leads frios aqui. Então, por que que tu quer perder o teu tempo, a tua energia, fazendo essa qualificação, pegando o cara ali desqualificado, se tu pode focar só no que importa? Tu não precisa de um volume muito grande de venda. Tu não precisa vender 10 por dia. Tu não Certo. vai vender 10 por Não. dia. Então, por que que tu quer atender um volume gigantesco? Se você trabalhar no alto padrão, você vai vender 2, 3 por mês, depende. Exato, Tá exato. ótimo. Tá ótimo. Acabou Do tu ali altíssimo, 300 mil no bolso exatamente, em um mês. exatamente. É um salário que ninguém tem hoje, né? De salário. Exatamente. Mas então, por que tu vai querer, por ego, né? De querer atender todos os leads, vai chegar um momento que tu vai estar estressado, tua ansiedade vai aumentar, tu vai estar com energia baixa, e é isso que eu falo muito, porque aqui na ponta, no terceiro bloco, tu tem que estar com uma energia muito alta para conseguir converter uma venda de um imóvel. Principalmente o alto padrão. Sem dúvida. E aí a gente fala, eu gosto sempre dessa frase, o tubarão sente cheiro de sangue, né? Então, o cara que tá no desespero aqui para vender, com ansiedade, ele não vai vender. Ele vai sentir. Ele não vai vender, ou o comprador vai fazer a proposta que o proprietário jamais vai aceitar. Exato. Porque o comprador vai, pô, esse cara tá precisando vender, né? Então eu vou usar ele pra Canela. fazer... Não, é pior do que na canela, né? Quando é na canela ainda tá tranquilo. Eu costumo dizer que a proposta é indecente, mas é porque ele percebe isso, né? Claro. E isso não é arrogância, não é prepotência, não é nada. Nós, seres humanos, não somos assim, né? Sim. A gente gosta da escassez, concorda comigo? Sim, sem dúvida. Então, aquilo que tem pra todo mundo não é tão bom. Exatamente. Talvez. Exatamente. E assim, quando a gente coloca esse corretor na ponta, só fazendo né? Fazendo Isso. o relacionamento aqui, a gente tá preservando o tempo dele, que é algo muito precioso hoje, e a energia, e preservando a saúde mental desse corretor, que é algo essencial nos dias de hoje. Então a gente está falando aqui não só do lado financeiro, não só do lado da questão ali profissional, da questão da saúde mental desse corretor. Então o corretor ele vive numa inconstância, né? O corretor que vende, não vende, vende, não vende. Então mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. E se ele não tiver um fluxo ali, uma previsibilidade boa, Claro. ele fica numa pior. Então a gente está preservando ele aqui para, no momento do relacionamento, negociação e venda, ele ter a máxima energia para conseguir concentrar aqui e, sem dúvida nenhuma, a conversão dele vai aumentar. Você falou uma coisa que eu lembro de um jogador de futebol, do Romário. O Romário falava o seguinte: para que eu vou gastar minha energia ir lá no meio de campo, dar um carrinho e pegar a bola, se eu preciso ter essa energia para nos 20 metros ganhar de qualquer zagueiro, chegar na frente e fazer o gol? Exato, exato. Se eu for toda hora lá atrás, na hora que eu for precisar aqui para fazer o que eu devo fazer, que é fazer gol, ele era atacante, né? Sim, Você é bem mais novinho que eu, não sei se você acompanhou muito. um pouco. Mas ele precisava ter a explosão e ele falava muito isso. E o que você está me falando é justamente isso. A parte que talvez que não é a tão... Não vamos dizer que não é tão importante, ela é tão importante, mas ela é mais trabalhosa, né? Vai usar a inteligência artificial porque ela cansa? Imagino que ela não cansa, né? Não, nunca. Não importa se vai entrar 10 pessoas chamando ela ou se vai chamar 100 ao mesmo tempo. Exato, não importa o horário, não importa a quantidade, ela vai estar ali para suportar. Corretor de imóvel, vou até pegar meu celular. Sabe a hora que você entra no seu WhatsApp e você coloca no verdinho? Eu costumo fazer isso e você vê 100 lá, já dá um desespero, não dá? Nossa, Tudo que agonia. você queria, 100 pessoas para falar, mas poxa, como é que eu vou falar com a inteligência artificial? Vai ser... Não, e aí agora, eu gosto foi um ponto importante. Agora imagina tu abrir agora teu WhatsApp ali Aham. e tu vê as conversas sendo feitas conforme tu faria. Pô, eu preciso disso. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Eu preciso disso, cara. Eu preciso filtrar aqui, responder conforme eu... Exato. Tudo começou na parte da automação. Digita Claro, 1, se claro. você quer isso, digita Sim, 2. sim, sim. Aí depois eles começaram a atender. E hoje a gente faz o treinamento com base nos dados da construtora, incorporadora, Claro, imobiliária ou do claro. corretor autônomo
para ela responder como fosse ele. Na linguagem dele. Na linguagem dele. Isso é muito importante. Aí tu vai me perguntar, Felipe, mas se for uma construtora que tem 40 atendentes, que linguagem que eu vou usar? A gente vai pegar os 5 melhores e vai comprimir e fazer uma única só, entendeu? Que vai ser com certeza a linguagem que a construtora vai querer ter para ela. Exato. Né? Os meus que mais performam provavelmente estão conseguindo passar o que realmente eu sou, né? Exatamente. Porque quando a pessoa compra um imóvel, né? Raramente ela compra um imóvel por impulso, né? É difícil. Porque, sei lá, nós passamos no shopping, a gente passa na frente de uma loja, a gente vê uma roupa, é um valor menor, né? Então você compra no impulso também. Você não vai comprar, por exemplo, um imóvel de alto padrão por impulso. Não. Até Minha Casa Minha Vida, porque é uma renda suada, né? Que é o que encaixa ali, pô, vai ser uma escolha, a pessoa vai querer ver se é aquilo que ela quer, se é o bairro, se é o local, né? Se faz sentido, né? Sem dúvida, né? E isso é muito interessante porque a mesma construtora ou a mesma imobiliária, ela pode treinar IAs diferentes para atender padrões diferentes. Porque vai ter uma imobiliária que vai atender o médio e o alto. Na mesma estrutura. Só que a comunicação ela tem que ser diferente. Concorda comigo? Claro. A comunicação do Minha Casa Minha Vida é completamente diferente do médio alto padrão, completamente diferente do alto luxo. Então, assim, a gente precisa... São outros públicos, outras dores, outras necessidades. O cara do Minha Casa Minha Vida, ele não quer saber como vai ser, ele quer saber se ele vai encaixar ali pra comprar. Se encaixou, tá tudo certo. Encaixou, tá tudo certo. Aí ele no máximo vai querer saber em que município que tem pra ver onde que... Ele só quer saber quando. Quando vai entregar. Quando é que fecha, né? Claro. Já, às vezes, a pessoa no alto luxo... sei lá, num imóvel de 10, 15, 20, 30, 50 milhões, às vezes não é 2, 3 milhões, 5 que faz a diferença, 10. Exato. É o que esse imóvel vai entregar para ele, né? Exatamente. E se vai entregar o que ele quer, Exatamente. ele valoriza mais, né? Exatamente. Vai suprir as necessidades dele daquele momento. Isso. Né? Porque isso é uma coisa interessante, né, Felipe? A gente tá falando aqui do litoral, né? E eu já ouvi isso, tem pessoas que acham que o altíssimo padrão só vai comprar frente mar. Discordo. Já vi vários altíssimos padrão que o cara prefere ter 2, 3 andares num prédio totalmente discreto, para que ninguém nem saiba o tamanho do patrimônio líquido ali que existe. Exato, e aí a gente vai para outras frentes, né? A gente tinha um cliente ali de imóveis na Serra, altíssimo padrão e deslocado do litoral. Claro. Então, assim, não Balneário Camboriú é um baita mercado, claro. A gente tá aqui, a gente sabe disso, só que completamente, eles não abraçam 100% do mercado, eles não atuam ali e dominam o mercado de alto luxo. Existe um mundo muito grande disso. Se a gente for olhar para o mercado imobiliário em si, são mais de 600 mil corretores hoje, 613 mil, a última pesquisa que saiu, e 70 mil imobiliárias. A gente só perde para os Estados Unidos, é o país que mais tem corretores. Então, assim, um mercado muito promissor, um mercado muito forte com alta concorrência. Tu precisa se destacar. E tu precisa estar forte, é isso que eu sempre falo, estar forte na hora da negociação e na venda. Essa alta energia, ela tem que acontecer. Ou seja, a IA vai te levar de uma maneira mais tranquila para os agendamentos, para as visitas. Com certeza. Para as negociações. A IA, ela vai proteger o que é mais importante do corretor, que é o tempo e a saúde mental dele, para ele conseguir fazer o que ele mais sabe fazer aqui na ponta, que é o relacionamento, negociação e venda. Entende? Então, ela de forma alguma é um concorrente. Ela, se eu fosse nominar ela, teu melhor amigo. Claro. Né? Plenamente. Teu melhor funcionário ali, teu melhor colaborador. Porque ela tá fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, que ninguém faria. E com excelência. Porque tu treinou ela da maneira que tu quer. Ela não tem sentimento, ela não tem horário, ela não tem nada. Nem salário ela tem. Sensacional. E aí, isso é uma coisa que é interessante também, né? Que você comentou. Porque às vezes as pessoas ouvem falar da inteligência artificial e elas ficam com medo, elas ficam pensando, pô, será que eu vou perder meu trabalho? Será que ela vai me substituir? Será que ela vai fazer o que eu faço? Aqui no corretor de imóvel ficou claro que ela vem como uma poderosa
arma para auxiliar, para Uhum. facilitar a vida dele, né? Uhum. E como é que você enxerga assim de um modo geral? Não sei se você já parou para pensar como que as pessoas enxergam a inteligência artificial, o medo que elas têm, eu percebo isso, porque muitas vezes o pessoal, pô, inteligência artificial, Aham. sabe, tenta negar, não vamos mexer com isso, não. Sim. Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Claro. É a mesma coisa da internet. Se a gente for ver, pô, o quão ruim ela foi para nossa sociedade e o quão boa ela é para nossa sociedade. Então, assim, é óbvio que existe o lado bom e o lado ruim. Na parte profissional, ela só vai substituir a médio e longo prazo os trabalhos repetitivos. Trabalho de repetição, ela com certeza ela vai substituir. E aí a gente vai entrar em um segundo cenário onde as pessoas vão ter que se readaptar nos seus trabalhos. E como? Se aliando ao novo mercado, se aliando a uma inteligência artificial, trabalhando a favor dela e não contra ela. Tu não consegue resistir hoje à internet. Ela está em todos os lugares. Não consegue. Não Não tem consegue. como. E daqui a uns 3, 4 anos, isso vai acontecer com a IA. A gente está no início dessa onda. Então, quem conseguir surfar essa onda desde o início vai chegar lá na ponta, daqui 3 anos, muito bem. Muito bem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem. Ela está fazendo coisas que surpreendem e ela está vindo numa velocidade assustadora. Muito diferente da internet. Porque na época da internet a gente não tinha uma disseminação muito grande de informação. Ela que trouxe isso. Isso, até porque era caro, né? Era Nem caro. todo mundo tinha computador. Eu lembro no começo da internet. Era muito lento. Você não deve ter usado internet de escada, Usei. Usei. Era de final de semana e depois da meia-noite, né? Isso. Ficava escando lá. Exatamente. Exato. Só que agora a gente está numa disseminação de informação muito grande. Muito grande. E aí não tem como segurar, né? A informação ela corre muito solta. E para a pessoa que fica pensando assim, poxa, como que ela pode me ajudar? A gente falou bastante sobre a parte de corretores de imóveis, né? Vamos pensar numa outra profissão. Eu sou um médico, eu sou um advogado, sou um dentista, eu sou um representante comercial. Como que você acha que a inteligência artificial pode ajudar esse tipo de profissional? Então, volto a dizer, a inteligência artificial ela vai pegar toda a parte da tarefa repetitiva desse profissional e vai automatizar e vai te entregar uma solução. Então, basicamente, ela vai pegar o trabalho que ninguém quer fazer, o trabalho que é maçante, o trabalho repetitivo, e ela vai entregar com excelência e com segurança. Então, vamos falar do advogado ali que tu citou. Perfeito. Essa é uma área que está usando muito inteligência artificial, os advogados. Eles utilizam isso para montar os seus casos, para revisar os casos, enfim. Então, antes, o advogado ele tinha que sentar e escrever um caso todo, fazer uma defesa, ler toda a parte. Hoje, óbvio, ele ainda continua lendo, mas se ele não quiser ler, ele pode pedir resumo, enfim. E ele pede para ela escrever com base na base dele, que ele escreveu anos e anos. Então, ela está escrevendo como se fosse ele. Entendeu? Nossa. Aí tu bota o teu toque ali. Ou seja, aquelas 20 páginas, 30, 100 do processo. É a IA que tá escrevendo hoje. Meus amigos advogados, tá ficando fácil essa vida aí. Tá fácil. Brincadeira. Não, mas eles vão lá defender. Claro, vai ter o oral, mas, Então, mas é a parte repetitiva, que Exato. é o digitar o que... Digitar e revisar. Certo. Porque, assim, ela vai te entregar um documento, como a gente falou, de 50 páginas. Só que o bom advogado, ele vai olhar e vai falar, atua mais aqui, atua mais ali. Aí ela vai dar a segunda versão dela. E aí ele vai refinar até ter uma versão final. O que ele levava 3 dias para fazer, hoje ele leva 1 hora com a IA, entende? Então a gente consegue ter trabalhos de longa duração feitos em minutos. Se a gente quiser fazer aquele levantamento de ideias ali para empreendedorismo, de negócio, enfim, a gente tem um modelo de negócio, um business plan, Claro. Em meia hora aqui de qualquer negócio. Em meia hora a gente usou lá o guincho, né? O guincho Em vai sair meia com hora, nome, branding, foto, logo, tudo. paleta de cores, tudo. Sensacional, hein?
Sensacional. Curioso, né? Curioso. Muito bom. Para nós que atuamos com o IA, todo dia é uma descoberta que a gente fica assim, cara, que poder que tem isso, sabe? Todo dia é uma nova descoberta, assim, da grandeza que existe por trás da inteligência artificial. E para quem não tá, ela chega até a duvidar, né? Soa como pô, será que realmente isso é possível? Mas aí começa a trabalhar com ela, começa a se aliar à inteligência artificial e aí vê uma transformação no negócio. É assustador. Sensacional, cara, sensacional. E a gente falou na parte prática, né, sobre empreendedorismo e para educação, porque eu sou da época que para a gente estudar, a gente precisava ir numa biblioteca, na época do colégio, pegar vários livros, aí pedir a cola onde que está o livro. Hoje em dia já é muito mais fácil, no Google, no YouTube, mas a inteligência artificial eu acho que ela vai facilitar, né? Demais. Porque o Google ele não faz uma redação para você, uma dissertação. Imagino que a inteligência artificial, quero uma dissertação sobre a fome no Brasil. Tô Na hora. na hora. Traga dados. Bom. Então, assim, Entendi. na parte da educação, ela tá avançando assustadoramente. Por quê? Porque as duas maiores potências mundiais, elas estão disputando hoje a liderança da IA, que é a China Né? e Estados Unidos. Perfeito. Então, assim, eles estão disputando isso, só que a China tá despontando muito e provavelmente vai vencer essa corrida. Então, assim, por que a China... Olha a diferença de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido como o Brasil, por exemplo. Por que a China ela está implementando desde os 5 anos de idade uma matéria de IA para essas crianças na escola, e o Brasil ele tem resistência da atuação da IA dentro das instituições, por exemplo. Então já começa um burburinho aqui muito grande. Na parte de estudo, né, pessoal, assim, pô, eu quero ajudar na minha faculdade, ajudar na minha escola, a gente consegue hoje montar um assistente com base em todo o conhecimento que tem um curso, por exemplo. Exemplo, medicina. Medicina. Medicina, tu vai montar uma base. Exato. Tu vai pegar, estruturar um assistente para ele ser o teu assistente de estudos da área de medicina da universidade e tal. Aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar todos os teus dados e tu vai treinar esse assistente para ele começar a incorporar aqueles dados que tu jogou na inteligência dele. E tu consegue jogar várias outras coisas externas. Não precisa ser só, tipo, o livro que tu tem, outras coisas. Claro. Tu consegue jogar links, tu consegue Links, vídeo do YouTube, tudo. professores, eu gosto da parte de medicina de cirurgia plástica. Tudo. Pega lá o cara do Brasil, dos Estados Unidos, o da França. E o que a gente consegue fazer hoje também é, com base, hoje, o algoritmo, né, do Sim. Instagram, ele te entrega as coisas que tu costuma ver. Do YouTube também, certo? As sugestões. Então, a gente consegue puxar junto com as tuas buscas, com tudo que tu faz, e fazer um rastreio e ir alimentando essa inteligência também. Então, assim, não só tu ficar alimentando ela como tua base, mas ela vai te usar como fonte de base para aumentar o conhecimento dela. Entende? Então é algo que fica se retroalimentando toda hora. Sensacional. E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Você falou sobre a educação. Infelizmente no Brasil, eu lembro assim, eu tenho uma certa facilidade com matemática. Quero agradecer lá meus professores que eles me ensinaram a entender a matemática, não decorar as equações. Sim, importante, fundamento. Isso fez toda a diferença. E eu percebo que no Brasil, infelizmente, o ensino tradicional ele é muito focado na... E aí, talvez o receio de usar a inteligência artificial que vai potencializar o conhecimento, né? Talvez essa pessoa de chegar a um conhecimento no auge hoje com 25, 30, 35, ela vai poder chegar com 18,
um 20, porque ela vai ter muito mais acesso, né? Muito mais acesso. Isso já vinha na parte da internet e Ah, agora com a IA, internet, junto com o IA, se potencializou muito, né? E a gente vai fazer um comentário agora, porque imagina que nós estamos numa consulta médica, certo? Aí tem o especialista do especialista e ele fez toda uma análise lá sobre os exames e ele chegou à conclusão que é X coisa. Talvez ele sempre vai ter alguém, pô, essa pessoa, né? Talvez a IA poderia dar a opinião, não dar a opinião, o que essa pessoa, qual seria a análise dela, né? Diagnosticar, né? Exatamente. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Se ela tiver a base de dados sobre o Completa. ponto de vista da pessoa, ou fazer um business plan, ou fazer uma análise financeira de um negócio, entendeu? Sim, isso é bem interessante porque a gente consegue atuar, por exemplo, o business plan que a gente falou. Claro. Existem vários modelos para fazer. Sim. Não existe um modelo pronto que é Claro. aquele é o melhor. Então eu posso direcionar para qual modelo eu quero usar naquele momento. Ou ele fazer mais de um e ver qual que eu acredito mais, né? Exato. Porque eu acho que o detalhe é isso, a decisão sempre é nossa, né? Exato. Do humano. A IA, ela vai te dar faça isso, faça aquele outro. Exato, exato. E isso costuma acontecer hoje porque ela é muito barata, né? $20 ali. Ela é Claro. muito barata hoje porque eles estão querendo disseminar ela. Porque Claro. daqui a alguns anos eles vão subir o preço sem dúvida nenhuma. Eles estão fazendo a mesma coisa que o Facebook, que as empresas do início da internet fizeram. Era muito barato fazer tudo. Agora que eles captam todos os dados e as informações, eles têm o controle da operação Claro. deles. Claro. Então, assim, diariamente ele me pergunta qual resposta eu prefiro do prompt que eu dei. Então eu dei um comando para ele e ele me dá 2 respostas. Ele fala, qual que tu prefere? Aí eu leio as 2 e posiciono. Por quê? Aí a próxima ele já está posicionado naquela. E ele vai começando a ter inteligência. E já saber como é que você prefere também, né? Exato. Que é o que a gente falou, sobre tal economista, sobre tal médico, isso é uma análise de tal forma. Exato. Porque ele já pegou várias vezes, né? Exato. A gente tem um prompt pronto para fazer a avaliação imobiliária. Certo. Então a gente coloca o imóvel, vê o que tem na região, certo. E com base naquilo faz uma estimativa do que pode do valor. Faz a avaliação, médio, máximo, médio, o que dá para fazer, qual que é a projeção, se tu colocar esse valor aqui vai vender em quanto tempo. Então, e com base em tudo isso, ele monta um texto para o corretor que pegou aquele imóvel para fazer a avaliação, enviar para o dono. Para mostrar para ele que ele fez a busca, ele estudou o mercado, ele fez tudo e ele está convencido que aquele valor é o valor final. Que é o valor certo, real. Que é o de venda. O valor de venda. Porque eu posso chegar e falar assim, não, esse imóvel vale $1 milhão. Claro. Quanto que eu acho que vale, né? Costumo dizer, né? É o quanto que eu acho que vale, o quanto que alguém está disposto a pagar hoje ou amanhã. Exato. São 3 e valores. O quanto que eu acho que vale, existe muito sentimento aqui. Muito. Pô, eu vivi aqui isso vale mais. É igual o valuation de uma empresa, né? Complexo. Exato. E eu entendo por quê. Porque existe o sentimento, né? E por isso que foi aquela pergunta que eu te fiz, né? Que a IA não tem o sentimento, né? E quando ela não tem o sentimento, a resposta vai ser padrão. Plena, da melhor forma, né? Sensacional. Perfeito. Bom, a gente tá chegando na parte final, Felipe. Esse tema é sensacional. Achei... Se você que nos acompanhou, ele vai deixar o contato dele. Eu tenho certeza que se você prestou atenção aqui, é que existem várias formas de rentabilizar, de monetizar, de ganhar mais dinheiro. Sem dúvida. De empreender, de fazer lá, seja lá o nome que você quiser. Inclusive eu depois, fora do podcast, já tenho aqui um desafio para te fazer. Já falei no ar, né? Que eu já contratei o teu curso. O cara não me vendeu. Eu falei, pô, eu quero isso, entendeu? Exato. Porque a gente sabe o que a gente precisa, né? Então eu costumo dizer, quando você encontra a solução do que você precisa, quem tá vendendo não precisa nem vender. Exato. Você não precisa me vender, concorda comigo? Você não ofereceu, você não falou nada. Sem eu dúvida. falei, pô, eu quero isso. Exato. E isso é uma coisa interessante. Então, a partir do momento que você tiver um produto ou alguma coisa que ocorra isso, pode ter certeza que vai ser sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe já é sucesso e vai ser bem mais.
Parabéns. Obrigado. Mas, para a gente finalizar, nós sempre pedimos as dicas. Por que é dica? Porque cada pessoa, ela tem uma história de vida, ela carrega emoções, ela carrega a forma com que ela analisa as coisas. Essas dicas, eu sempre me baseei em dicas de empreendedores. A gente conseguiu sair do nada e chegar num patamar bacana e esperamos ir muito além. E acho que isso são frases que, às vezes, para quem fala, parece o óbvio, mas para quem está ouvindo, e às vezes é uma pessoa, às vezes é duas, às vezes é 10, pode mudar a vida, né? Mudar a história, eu acredito e gosto muito disso. Então eu gostaria que tu desse duas dicas de que, de verdade, se fosse você, o que você faria com a inteligência artificial e como isso pode ajudar a transformar a vida das pessoas? Quem já, às vezes, já tem um negócio excelente que pode alavancar e melhorar muito, quem já tem um negócio que está precisando de tração, ou quem está querendo fazer um negócio, quem está começando um negócio, porque a gente até simulou, né? Quero fazer um negócio, a IA me ajuda, ela monta o business plan, né? Sensacional. Então vamos lá. Vamos começar por quem não tem um negócio e quer montar um negócio a partir de uma IA, né? Eu sugiro você estudar muito inteligência artificial, porque ela já vai te dar vários insights ali para tu conseguir criar um negócio. Seja um negócio tradicional, Claro. como a gente está acostumado, Isso. ou seja um negócio baseado em IA. Que aí, se fosse eu, né, porque eu estou nesse mercado, Claro. mas se fosse eu iria por esse caminho. Por quê? A demanda, ela é altíssima. Eu nem tentei te vender e tu já quer comprar um produto, certo? É. E isso que a gente falou de uma solução só, que é qualificação de lead. Existem N soluções. Para tudo que tem um problema, toda empresa que tem um problema, provavelmente tem uma IA sendo criada para resolver esse problema. Então, eu focaria nessas soluções com agentes de IA ou soluções de problemas que as empresas passam para tu conseguir pegar na veia ali o problema da pessoa e uma solução de IA e conseguir atender, certo? Sensacional. Para as pessoas, para os empreendedores que já têm um negócio, estão passando por dificuldade, seja em qualquer área, pode ser na parte de captação, qualificação, que a gente falou bastante aqui, ou seja em outras áreas, a gente pode trazer inteligência artificial para suprir essa dor desse empreendedor naquele momento, porque eu não tenho dúvidas, eu já falei isso aqui, eu não tenho dúvidas que a implementação de uma IA, ela vai liberar muito tempo e energia de qualquer operação, certo? Então, se tu tá com um problema em tal área da tua empresa e tu identificou esse problema e tu quer resolver esse problema, pô, é uma levantada de mão, certo? Certo. E aí tu consegue achar soluções para esse problema. Só que antigamente era muito difícil. Eu vou ter que contratar um consultor que vai vir não sei de onde, que já teve experiência nisso. Agora a gente tem uma base infinita para buscar isso e colocar agentes de IA atuando nesse negócio para eles conseguirem solucionar o problema. É claro que você vai continuar atuando, Claro. só que eles vão fazer o máximo de esforço ali, o suor, né, que a gente fala. Então, eu não tenho dúvidas que você, empreendedor, que está passando por algum problema na empresa, existe uma solução de IA para suprir esse problema. Sensacional. O tempo passa muito rápido. Quero agradecer aqui tua presença, Felipe. A gente já sei que nos chegou no final, né? Você merece saber que ele deu e você acompanhou dicas excelentes. Vale muito a pena. Vale a pena dar uma olhada no perfil dele, porque eu não tenho a menor dúvida que coisas que vêm para facilitar e para criar qualidade de vida, no caso que tu é especialista no mercado imobiliário, criar dinheiro, né? Criar renda, né? Que vai proporcionar com que você possa muitas vezes ter oportunidades e outros tipos de experiências. Isso é sensacional. E você falou uma coisa que me fez pensar. Eu pensei assim, poxa, mas de repente o mercado da inteligência artificial ele pode ser meio pequeno, ele é gigante, ele é infinito. Porque existem inúmeros e infinitos mercados e negócios que continuam e vão existir
com dificuldades que precisam ser resolvidas. Total. Em todas as áreas. Em todas as áreas existe sim. Qualquer negócio, você pode perguntar para qualquer negócio. Você gostaria de melhorar algo, está com dificuldade? Pode ser um negócio que está performando no teto, com, sei lá, maior lucro líquido, maior crescimento. Vai ter. Não tem a menor dúvida. Senão não é um negócio, né? Exatamente, senão não é um negócio. Então, pô, sensacional. Agradecer aqui tua presença. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para a nossa audiência. Da minha parte, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer ao convite, ao tempo aqui disponível. É bem gratificante ter essa abertura diante a tanta resistência, né, que a gente encontra. Eu mesmo sofro hate ali de alguns corretores, principalmente os mais antigos, diariamente, porque eles falam que não, nunca vai substituir, mas eu não estou falando que vai substituir, eu estou falando que é para eles se aliarem. Isso, claro. E é normal, é bom a gente ter essa resistência também para mostrar para o mercado que hoje a inteligência veio para ficar, não tenho dúvida disso, assim como a internet, quem viveu o passado e quem vive o agora sabe a diferença que deu entre dois mundos. E a IA, ela vai, sem dúvida nenhuma, trazer isso daqui a alguns anos e a gente vai olhar para trás, um mundo pré-IA e um mundo pós-IA, né? Então, pós-IA para fora, porque a IA, ela já está no seu celular, ela já está nos aplicativos, ela já está, só que você não consegue observar, você não consegue perceber. A partir do momento que ela vai estar, que ela já começou a estar para nos oferecer, né, serviços, soluções, é que a gente começa a despertar. E esse despertar é o que está acontecendo agora para N mercados. E a gente está atuando no mercado imobiliário hoje. Muito bom. Obrigado, cara. Excelente, muito obrigado.